Isso. Olá, Martim. Porquê que gostas desta escola? Olha, gosto muito desta escola, Santiago, porque nesta escola um menino, quando entra aqui, aprende uma coisa que nem sempre os meninos sabem quando crescem, que é que a sua voz, apesar de ser pequenina ainda, é uma voz que pode ser ouvida ao lado das vozes mais grossas dos adultos e mais altas dos adultos. Pode ser ouvida, evidentemente, com responsabilidade e, se for dita da maneira certa, mas pode ser ouvida. Aprendemos a valorizar as nossas opiniões e descobrimos que o tempo é talvez a primeira vez na vida que descobrimos que o tempo está também do nosso lado e que aquilo que às vezes parece impossível, com o tempo, com essa capacidade de respirarmos e pensarmos no desafio seguinte, o tempo é um grande aliado que temos para aprender e para descobrir coisas novas, e esta escola ensina isso. Então, porquê que escolheste ser jornalista? Talvez não fosse jornalista se não tivesse andado nesta escola, porque de facto nesta escola aprendemos que a voz é tão importante que depois queremos mantê-la ativa toda a nossa vida. E o jornalismo tem esse lado apaixonante da aventura. Eu, quando quis ser jornalista, o que queria era andar pelo mundo, a fazer grandes reportagens no meio da guerra e no meio dos desertos e dos tigres. E foi esse lado romântico, se quiseres, muito romântico do jornalismo, que me fez correr para essa profissão. Como é que é ser jornalista? Não é tão romântico quanto esse sonho que nós tínhamos, porque rapidamente eu comecei a ser chefe no meio dos jornais e comecei a deixar de fazer reportagens e a começar, se quiseres, a gerir equipas, a animar as pessoas para que elas não perdessem esse espírito de que um jornalista tem que ter uma voz como aquela que tu aprendes aqui na escola. Uma voz segura, responsável e muito independente. E isso às vezes é difícil. Se é difícil quando se é pequeno, é difícil toda a vida. Sim, pois é. Em que jornais trabalhaste? Olha, comecei a trabalhar num jornal que já não existe, que era o Independente, quando tinha 19 anos, como estagiário. Depois do Independente, onde estive uns anos, fui para uma revista que também já não existe, muito gira, chamada Grande Reportagem, onde consegui fazer um bocadinho aquilo que te dizia, andar pelo mundo a fazer grandes reportagens. Depois fui lançar uma revista, que também já não existe, que se chamava Focos, que era uma revista semanal. Depois fui lançar outra revista, essa existe, chamada Maxime, que era uma revista para rapazes, para homens, se quiseres. Depois fui lançar outra revista que também existe, chamada Sábado. Depois da Sábado fui dirigir o Diário Económico, fui para diretor do Diário Económico. Depois do Diário Económico fui fazer o I, um jornal diário que eu desenhei com uma equipa muito boa que eu tinha, e agora de alguma maneira continuo a ser jornalista, mas sou gestor de jornais. Já não faço aquele jornalismo que fazia até há 2 anos atrás. Qual é o espírito do jornalismo? É um espírito parecido com o desta escola, é um espírito de procurar sempre a versão certa das coisas. Procurar sempre a versão certa das histórias. E a versão certa das histórias às vezes é boa para nós, outras vezes não é, porque nós às vezes também fazemos coisas que não estão certas. E é essa responsabilidade que se aprende nesta escola. Aprendemos a olhar para o mundo com uma voz nossa. E por isso aprendemos a olhar para o mundo com as coisas que nós fazemos bem e com as coisas que nós fazemos mal. E o espírito de um jornalista é esse, é um espírito crítico, um espírito muito independente e com certeza de coragem e de perseverança. É difícil ser jornalista ou não? Não é difícil. Olha, repara, eu tenho tido muita sorte. Eu diria que é difícil ser jornalista para as pessoas mais novas, num setor que tem perdido muitas vendas de jornais, onde a maior parte das pessoas recebe muito pouco dinheiro. Portanto, nesse sentido, quem tem o sonho romântico de ser jornalista, hoje em dia é muito difícil. E eu, que hoje em dia tenho responsabilidades de gestão, penso muito como é que eu consigo encontrar formas de tornar a vida dessas pessoas que sonham ser jornalistas melhor e terem salários melhores e terem remunerações
mais ajustadas às suas expectativas. E portanto, desse ponto de vista é difícil. Do lado da vida é tão difícil quanto outra profissão qualquer, onde gostamos de ser rigorosos naquilo que fazemos. Tens outra paixão sem ser jornalismo? Tenho, claro. Tenho uma paixão muito grande que é a minha família, como é óbvio, os meus filhos e a minha mulher, mas se quiseres assim uma paixão completamente fora destas coisas, tenho uma muito grande, que é pouco comum em Portugal e que eu faço há muitos anos também, desde que sou mais novo, que é o ski. Ski. Já entrei em campeonatos e é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida. É estar em cima dos skis em montanhas muito altas e muito difíceis e vir por ali abaixo até chegar, de preferência, sem ninguém à minha volta e com neve muito alta, em montanhas onde normalmente tenho que subir para aí 3 horas a pé para conseguir descê-las. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Mas és por montanhas? Olha, os Alpes franceses, há umas montanhas muito boas do lado entre França e Itália, que tem que subir a pé durante muito tempo, Sim. 3 horas, onde conseguimos dormir lá em cima, porque há uns abrigos de montanha lá, e depois conseguimos descer quase 6 horas por caminhos que nunca ninguém, ou melhor, que são pouco trilhados, muita gente já fez, mas por caminhos pouco passados, onde há pouca gente, e nós vimos por aí fora numa aventura enorme, e eu gosto muito, muito, muito de fazer ski. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Santiago, pelas perguntas.